Shalom, eu sou a Bispa Patrícia do Ministério Novo Tempo com Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um programa Novo Tempo com Jesus. Muito obrigada pela sua confiança, muito obrigada por nos permitir entrar dentro da tua casa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o poder que nós temos quando abrimos a nossa boca. Quando deixamos sair palavras da nossa boca, o poder que elas têm. Amém? Daqui a pouquinho a gente volta com a palavra. Pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. De guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança
é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não mais aguarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. O escape, descanso, cura, a recompensa vem. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Própria cura e traz a recompensa sem demora. Nunca pare de lutar. Maravilha! Agora estamos de volta para ler a palavra do Senhor. A palavra que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 18, no versículo 20 e 21. Diz assim: o coração se farta do fruto da boca, do que produzem os lábios ele se satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Essa palavra que nós estamos lendo hoje no livro de Provérbios, capítulo 18, no versículo 20 e 21, vem nos chamar a atenção sobre aquilo que está saindo da nossa boca. Quais são os frutos que estão saindo dos nossos lábios? Quais são as palavras que estão saindo da nossa boca? O Espírito do Senhor, ele vem nos alertar hoje sobre isso. Porque às vezes, irmãos, nós estamos passando por tantas dificuldades, por tantas situações desagradáveis, devido à falta de vigilância naquilo que sai das nossas bocas. As palavras, ao saírem dos nossos lábios, nós proferirmos as palavras, elas criam um poder no mundo espiritual. Elas cumprem uma ordenança. E isso muitas vezes tem passado despercebido. Às vezes nós dizemos coisas que achamos que não tem importância, que achamos que não vai fazer mal algum. Algum comentário, ou algum questionamento, ou algumas palavras que não são legais, para nós, ali no nosso entendimento, naquele momento, talvez pode ser uma brincadeira, talvez pode ser algo que para nós não tem importância nenhuma. Só que a falta de vigilância nisso tem causado muito danos dentro das famílias, dentro do nosso ser. Porque aqui no versículo 20 diz: o coração se farta do fruto da boca, do que produzem os lábios ele se satisfaz. Quais são os frutos que o nosso coração, o coração da nossa alma, está se fartando? Quais são os frutos que está satisfazendo a nós, dentro de nós? Os frutos, eles têm sido bons ou têm sido ruins? A fruta,
que tem saído da nossa boca, que nós estamos escutando e trazendo para dentro de nós, é um fruto bom ou um fruto ruim? Quais são as palavras que estão nos alimentando? No 21 diz: a língua tem poder sobre a vida e a morte. Aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. A nossa língua, ela traz vida como ela traz morte, tanto para nós quanto para aqueles que estão nos ouvindo. Eu repito, palavras que às vezes para nós não têm importância, mas são palavras que proferem morte, que proferem maldição, tanto para dentro de nós quanto para a nossa família, para os nossos filhos, para o nosso casamento, para o nosso ministério, para os nossos amigos, para tudo à nossa volta. Existe um poder dentro de nós e quando falado ele é manifesto. Aquilo que nós estamos pensando, nós deixamos sair da nossa boca e aquilo está nos alimentando. Nós temos que pensar muito bem, analisar aquilo que vai sair da nossa boca, se ela vai trazer vida ou se ela vai trazer morte. Muitas vezes as pessoas têm tido crise de ansiedade, tido depressão, vícios em drogas, vícios em bebidas, falta de ânimo, aquele desânimo, aquela falta de vontade de viver, não sente mais vontade de fazer nada, não sente vontade de levantar da cama. Milhares de pessoas têm passado, muitas vezes pela falta de vigilância naquilo que sai da boca, das palavras que estão saindo da sua boca, seja ela qual for. Pensa bem, vamos pensar bem antes de falar. Qualquer situação que nós estamos passando, porque a língua tem poder sobre a vida e a morte. Aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Nesse fruto que nós estamos comendo, nele tem vida ou tem morte? Todas as palavras que estão saindo da nossa boca, ela está trazendo vida ou ela está trazendo morte? E um dos frutos mais matadores, mais mortais, vamos dizer assim, é a murmuração. Que muitas vezes nós nem percebemos que estamos murmurando. Nós nem percebemos que estamos questionando a Deus. Estamos murmurando por qualquer situação que nós estamos passando, seja ela qual for, seja qual situação, seja ela qual, se está doendo, se está sendo complicado, se está chorando, se está pesado. A situação que nós estamos vivendo hoje, muitas vezes nós estamos murmurando demais, estamos questionando demais a Deus, falando demais, falando daquilo que não sabe, falando daquilo que não entende, e isso no mundo espiritual ele tem um grande efeito, ele tem um grande poder no mundo espiritual. Isso tem que ficar muito claro para nós. No livro de Números, capítulo 11, diz assim: o povo, porém, começou a reclamar de dificuldades para Adonai. Quando ele os ouviu, sua ira acendeu-se e irrompeu contra eles o fogo de Adonai e consumiu os arredores do acampamento. Começa dizendo: o povo, porém, começou a reclamar de suas dificuldades para Adonai. O povo começou a reclamar demais para o Senhor, a reclamar, a murmurar, a ficar questionando qualquer situação que estão vivendo. Porque o povo aqui, eles tinham sido libertos, eles eram escravos do Egito. Eles foram libertos e passaram pelo deserto, estavam passando pelo deserto. Mas qualquer dificuldade que passava, qualquer obstáculo que tinha, eles reclamavam, eles murmuravam, eles questionavam. E é como eu tenho dito a vocês, às vezes nós nem percebemos que estamos murmurando, nem percebemos que estamos questionando demais aquilo que o Senhor está nos permitindo passar. Porque se Ele está nos permitindo passar, é porque algum propósito Ele tem. Ele está nos ensinando alguma coisa. E às vezes o nosso eu, a nossa vontade própria, tem atrapalhado o agir de Deus em nossas vidas. A ira do Senhor se acendeu contra aquele povo e Ele irrompeu contra eles um fogo de Adonai, que consumiu os arredores do acampamento. Desceu a ira do Eterno sobre aquele povo, que consumiu todo o arredor do acampamento.
Nós às vezes esquecemos que existe esse Deus que nós servimos, esse soberano grande eu sou, que está acima de tudo e de todos. Ele nos ouve. Ele ouve cada palavra que está saindo da nossa boca. E essas palavras, inúmeras vezes, praticamente todo o nosso tempo diário, está causando morte no meio de nós. Está causando a nossa morte, seja ela espiritual ou carnal. Porque o coração não está falando desse órgão nosso, coração. Está falando do coração da nossa alma. É da nossa alma que está falando. Então, muitas vezes, nós estamos trazendo morte para dentro da nossa casa. Às vezes, nós estamos mortos espiritualmente e não estamos percebendo. Por quê? Porque aquilo que está saindo da nossa boca, muitas vezes, é veneno. Veneno para a nossa alma. Em Provérbios 18, no versículo 7, diz assim: a boca do tolo é sua ruína, suas palavras são armadilhas para a sua alma. A alma, o nosso corpo, ele reflete o sentimento da nossa alma, aquilo que a nossa alma está sentindo. Os nossos sentimentos é o reflexo da nossa alma. E como que está a nossa alma? Nós estamos alimentando a nossa alma com fruto bom ou com fruto ruim? O que tem saído da nossa boca está fartando a nossa alma do quê? De coisas boas ou coisas ruins? Como que você está aí dentro da tua alma, dentro do teu ser? Como que você está hoje? Qual o sentimento que está dominando o teu ser hoje? Quais são os pensamentos que está dentro do teu ser hoje? Porque você pensa, fala e come. É automático. Você pensou, você falou. A hora que você falou, você se alimentou daquilo que saiu da tua boca. Está trazendo vida ou está trazendo morte? Existe um Deus soberano que sabe e conhece todas as coisas. Aquele povo murmurou no deserto, questionou, nada estava bom, questionava Moisés, questionava Arão, porque questionando Moisés estava questionando a Deus. Porque Deus, o Eterno, levantou Moisés para tirar o povo da escravidão e conduzir a terra prometida. Mas para conduzir a terra prometida, o povo precisa ser preparado para isso. Não é o Eterno que está preparando algo para nós. Não, Ele está nos preparando para receber algo do céu. E por isso nós temos que muitas vezes passar pelo deserto, porque nós não estamos conseguindo entender quem nós somos. Nós não estamos mais conseguindo reconhecer os nossos erros. Nós não estamos conseguindo parar para analisar o que está acontecendo à nossa volta. Aonde que nós estamos desobedecendo? O que nós estamos fazendo que não está trazendo vida para nós? O que nós estamos fazendo que está desagradando ao Criador? Nós temos que parar um pouquinho para analisar a nossa volta. Analisar dentro de nós. O que tem saído da tua boca? O que você está proferindo dentro da tua casa? Nas tuas orações, quais são as palavras que estão saindo da tua boca? Quando você vai falar com o teu líder espiritual, quais são as palavras que estão saindo da tua boca? Quando você vai conversar com o teu vizinho ou com a irmã do círculo de oração, quais são as palavras que estão saindo da tua boca? Você está levando vida ou você está levando morte? Quando você começa a passar uma situação, quais são as suas indagações ao Eterno? Vamos parar e prestar bastante atenção ao que tem saído da nossa boca. Que eu repito, nós pensamos, falamos e comemos. Estamos alimentando a nossa alma com aquilo que está saindo da nossa boca. E qual é o fruto que está saindo? Qual é o alimento que nós estamos dando para a nossa alma? Nós cuidamos muito com os alimentos que nós ingerimos. O arroz, o feijão, se não está azedo, se não está estragado, se a fruta não está estragada, se não está podre, se não tem bicho. E por que com a nossa alma é diferente? Por que com o nosso espírito, o nosso espiritual, nós estamos deixando a desejar? Nós não cuidamos com a mesma força. Por quê? Uma pergunta que você vai fazer e responder para você mesmo. E muito cuidado com as murmurações, que só trazem maldição para nossa casa. Palavras vãs vão ser cobradas naquele dia também.
palavras inúteis, palavras que não acrescentam em nada, também serão cobradas diante do tribunal do Senhor. Então vamos parar para prestar bastante atenção naquilo que nós estamos falando, naquilo que está saindo da nossa boca. Muito cuidado com a murmuração, porque o povo não estava contente com nada no Egito. No deserto. Não estava contente com nada. Eles foram libertos da escravidão. Eles eram escravos. E o Senhor falou, não é mais para ser escravo do Egito. Vão trabalhar para mim. Tenho uma terra prometida para vocês. Vai passar pelo deserto primeiro. Era para ser 40 dias, numa linha reta. Passaram 40 anos dando círculo. Por quê? Porque questiona, murmura. Porque se levanta contra um líder espiritual, se levanta contra um homem, uma mulher que foi ungido para conduzi-lo no deserto, à terra prometida. Qual é a nossa terra prometida? O que nós estamos almejando se não é a nossa salvação, se não é a cidade santa, a nova Jerusalém? Nós não pertencemos aqui. Estamos cuidando demais da nossa carne e cuidando de menos do nosso espírito. Alimentando muito bem, querendo comer fruta muito boa, legume, verdura, tudo que faz bem para a nossa carne, para o nosso corpo, mas estamos esquecendo da nossa alma, do nosso espírito. Do que nós estamos alimentando, de verdades ou mentiras, de palavras que trazem vida ou palavras que trazem a morte. Murmurações dentro de casa, questionamentos à vontade do Criador, à vontade do Eterno. Nós temos que entender que a vontade dele é perfeita, agradável para nós. Ele é perfeito, ele não erra em suas ações. Se ele está nos permitindo passar por alguma situação, é porque nós temos que aprender algo. Ele está nos preparando para herdarmos a terra prometida, ele está nos preparando para algo ainda maior que está por vir. Mas enquanto nós ficarmos questionando, ficarmos murmurando, ficarmos amargos, nós estamos tornando pessoas amargas, pessoas que trazem energia ruim por onde passa. Isso não traz vida para ninguém. E o maior prejudicado somos nós, os nossos filhos, a nossa casa, o nosso casamento. Estamos procurando a viver segundo a intenção do nosso coração. Não é mais o propósito divino. Não está sendo mais aquilo que o Eterno Criador quer para nós. Não está sendo mais isso que está executando em nossa vida. Nós fazemos aquilo que nós queremos. Descemos para orar uma oração a qual só nos agrada, somente nos agrada, falamos da boca para fora, o coração está longe do Altíssimo, porque a vontade dele mesmo nós não estamos mais querendo fazer. Não estamos mais querendo cumprir os mandamentos dele. Se tornou muito fácil a nossa vida. Muito fácil. Aí quando a ira dele desce, quando vem a cobrança dele sobre nós, nós nos tornamos coitadinhos. Ficamos coitadinhos, murmurando pelos cantos, falando o que não deve. Tudo fruto da nossa boca, fruto daquilo que estamos plantando, falando demais e pensando de menos, falando demais e escutando de menos. Brincadeiras imbecis, brincadeiras que não trazem vida para ninguém, palavras que não trazem vida, palavras que só trazem morte. Morte. Então vamos pensar muito bem antes de falar qualquer coisa. Vamos cuidar com os nossos pensamentos, blindar a nossa mente, vestir o nosso capacete da salvação contra toda seta maligna, todos os pensamentos malignos que eles enviam à nossa mente. Vamos vigiar a igreja nisso. Amém? Vamos começar a pensar bastante. Se aquilo que nós estamos trazendo para nós é vida ou morte. Parar de murmurar um pouco. Parar de questionar. Vamos ser mais gratos. A gratidão gera dentro de nós uma paz. Uma paz muito boa. Uma paz que o mundo não pode dar. Uma paz que Cristo dá. Porque quando nós somos gratos a Ele, nós estamos exercendo a nossa fé. A gratidão, ela gera muita coisa boa. Então vamos começar a ser grato. Você não tem uma roupa boa, mas você tem uma roupa para vestir. Você não tem um bife na tua mesa, mas você tem o arroz e o feijão. Não tem o feijão, tem o arroz. Vamos começar a ser mais gratos e as coisas vão começar a mudar. Vamos começar a mudar a nossa realidade. Vamos começar a de fato mudar
aquele fruto que nós estamos alimentando o nosso coração. E a língua, a nossa língua, que ela venha trazer vida e não morte, tanto para nós quanto para o nosso próximo. Porque nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Então vamos utilizar muito bem a nossa língua. Amém? Que Deus te abençoe. Essa foi a nossa palavra de hoje e eu já volto para nós estarmos orando. She
Senhor, nós estamos aqui neste momento para te agradecer e bendizer o teu santo nome. Engrandecer ao Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e toda exaltação. Pai, mediante a tua palavra hoje ministrada, o Senhor falou conosco, Pai, nos chamando a atenção, ó Pai querido, para as palavras que estão saindo da nossa boca, Senhor. As palavras que muitas vezes para nós não faz efeito nenhum, que para nós simplesmente não passam de meras palavras. Senhor, nos ajuda, Pai querido e amado, a reconhecer os nossos erros, Pai. Blinda a nossa mente com toda seta maligna, nos dando sabedoria, Senhor, para conduzir a nossa língua, Pai. Conduzir as palavras que estão saindo da nossa boca, para que sejam palavras de vida e não palavras de morte, ó soberano Altíssimo. Pedimos a Ti neste momento a Tua misericórdia, Pai. Clamamos o Teu perdão, Senhor, pelas palavras vãs que têm saído da nossa boca. Quebrando, ó Deus, toda maldição, toda palavra que nós dizemos que trouxe maldição para nós ou ao nosso próximo, Pai. Quebra, destrói, despedaça, Senhor, com o Teu poder e a Tua majestade, Pai querido. Entra dentro da nossa casa, Senhor. Entra dentro dos nossos lares, ó Pai. Reconstrói, Senhor amado, a nossa família, Senhor. Aquilo que foi destruído, aquilo que foi roubado. Muitas vezes, Senhor, devido àquilo que falamos dentro da nossa casa, Senhor. Devolve para nós a paz interior que nós tanto precisamos, ó Pai, para vencer os obstáculos diários, Senhor, que não são poucos. Senhor, as nossas lutas, ó Pai, não são poucas, Senhor, mas nós depositamos em Ti toda a nossa fé, Senhor, toda a nossa esperança, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor é quem está no controle de tudo, ó soberano Altíssimo. Reconhecemos neste momento, Pai, a nossa miséria humana, Senhor, pedindo mais uma vez que o Senhor olhe para nós com o Teu olhar de misericórdia, Senhor. Olhe para dentro do nosso ser, ó Pai, não para nossa carne. Olha para dentro do ser, Papai querido, da nossa alma, do nosso espírito, do coração da nossa alma, Senhor, que tanto precisa, que tanto necessita, ó Altíssimo, da Tua presença, para que nós venhamos reconectar ao nosso espírito ao Teu Altíssimo, para que tudo que seja ligado na terra, Pai, seja também ligado no céu, Senhor. Temos que ligar o nosso espírito ao Teu. Temos, Senhor amado e querido, que nos render a Ti, render graças ao Senhor e obediência, Pai, vigilância em tudo que está saindo da nossa boca, Senhor, porque nós vivemos no mundo carnal, Pai, nós vivemos nesta matéria, mas não podemos esquecer que existe o mundo espiritual, o mundo que está além dos nossos olhos, Senhor, o mundo que muitas vezes está além do nosso entendimento, Pai, do entendimento dos Teus filhos, Senhor. Por isso temos que vigiar, Papai, vigiar em tudo que está saindo da nossa boca, Senhor. Temos que vigiar, Senhor, porque o Senhor está à porta, Pai. A Tua mão, Senhor, ela não está encolhida, Senhor. A Tua mão não está encolhida para os Teus filhos, Pai. O Senhor é o mais interessado em nos abençoar. O Senhor é o mais interessado, Senhor, em nos ver próspero, em nos ver, Senhor, gritando, saltitando de alegria em Tua presença, Pai. Assim como Miriam cantou, louvou ao Senhor com pandeiro, louvou ao Senhor e abriu uma porta, uma chave no mundo espiritual, Senhor. Assim somos nós contigo, Papai querido. Então nos ajuda, nos conduz nos Teus caminhos, Senhor, para que nós, ó Pai querido e santo, não venhamos seguir, Pai, o nosso coração, seguir a nossa vontade, mas que seja a Tua vontade, Altíssimo, que seja a
Tua vontade em nossas vidas, Pai. Que os obstáculos, que o deserto, Senhor, não venha nos trazer fraqueza, Papai. Não venha nos trazer questionamentos à Tua vontade, mas que o deserto, Senhor, os obstáculos diários, as lutas, Pai, venham trazer para nós o ensinamento, Senhor. Venha trazer para nós a maturidade que nós precisamos, que nós possamos evoluir, Senhor, que o nosso espírito possa evoluir, Pai, diante dessa dificuldade, que nós possamos nos tornar verdadeiros adoradores, Senhor, que o adoram em espírito e em verdade. Desça sobre nós a Tua verdade, Altíssimo, desça sobre nós a Tua palavra revelada, Senhor, aquilo que está em oculto, Pai, traz ao nosso entendimento segundo aquilo que nós entendemos, segundo aquilo que nós conseguimos compreender, Senhor, conseguimos entender, Papai. Eu entrego, Pai, neste momento, em Tuas mãos, diante do Teu altar, cada vida, cada família, Senhor, que está nos ouvindo nesse momento. Eu entrego ao Senhor este lar, Papai, essa família, Senhor, que precisa da Tua presença, que necessita de uma mudança, Senhor, que necessita de um novo tempo, Pai, que necessita de mudança, Senhor, que necessita de vida e vida com abundância. Que o Teu Filho Jesus, que o Teu Filho amado, enviado por Ti ao Altíssimo para nos salvar, que a presença viva, verdadeira da emanação do Teu Filho venha reinar dentro desta casa, Senhor, para que essa família, para que esse pai de família conduza a Tua casa com inteligência, com sabedoria, sabedoria divina, vigilância em tudo que diz, em tudo que fala, com autoridade, discernimento, mas também com muito amor, Senhor, com muito carinho, Papai querido, porque as famílias estão sendo desfeitas, Senhor, estão sendo destruídas, ó Pai, por falta de vigilância, por falta de sabedoria. O inimigo de nossas almas tem nos cegado, tem cegado o nosso entendimento, Pai. Tem cegado, Senhor, o nosso entendimento, porque quando nós entendemos, Senhor, há uma libertação. Quando nós entendemos, quando nós aprendemos, quando nós somos impactados com a verdade, Pai, a verdade nos liberta, Senhor. E esta verdade vem com o entendimento que vem do céu, Pai. Então que caiam dos nossos olhos, ó Senhor, todas as escamas, ó Pai, que venha cair sobre nós o entendimento que vem do alto, Pai, do mundo espiritual, sobrenatural, que emana da Tua presença, Papai querido. Arranca o Teu povo da escravidão, Senhor. Muitas pessoas o Senhor já tirou da escravidão, ó Pai, mas às vezes fica lembrando, Senhor, do mundo de escravidão, sentindo falta, sentindo saudade, Senhor. Então, nos direciona nesse deserto, Papai. Nos reveste da Tua presença, Senhor. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olá, meu nome é Jamile Silva França, eu tenho 15 anos e hoje eu vou contar um pouco sobre o meu testemunho. A minha vida antes era muito bagunçada e eu fazia várias coisas que não devia, eu mentia para minha mãe, eu saía escondido e também eu era uma pessoa feliz por fora, mas por dentro eu não era, minha alma era pedindo socorro, bem dizer, né? E também eu perdi meu pai muito novinha, e fiquei com vários traumas. Só que eu nunca contava isso para ninguém. Sempre eu jogava, ia beber com vários amigos de bebidas, essas coisas que hoje em dia é bem raro ver isso, né? Sobre bebidas de adolescentes. E eu era uma dessas adolescentes que gostava de dançar, que gostava de beber. E sempre quando tinha uma festinha, que se tivesse bebida, eu ia. Eu mentia muito para minha mãe, ela não sabia das coisas. E tudo isso começou a mudar depois que a minha irmã começou a sentir medo, a sentir opressão e não queria mais entrar no quarto. E ela dizia que ela via meu pai, sendo que ele já morreu.
E nisso que ela foi sentindo, minha mãe chamou umas pessoas para fazer oração na minha casa. E fizeram oração lá no meu quarto, fizeram por ela, foi tudo bem. Mas quando chegaram em mim, eu estava tranquila. Aí foi que teve uma manifestação demoníaca que entrou em mim. E desde essa oração que teve essa manifestação, esse demônio não saía de mim, ficava me atormentando. Várias vezes essas pessoas iam orar por mim, só que não saía. Eu ficava machucada, eu também não ia mais para a escola. Eu acho que faltei uma semana sem ir para a escola, porque eu estava toda roxa, porque as pessoas não conseguiam tirar. Aí acabou que eu fiquei atormentada, fiquei muito atormentada, porque o demônio falava as coisas nos meus ouvidos. Eu não via ele, mas eu sentia ele falar nos meus ouvidos quando, por exemplo, eu estava deitada com a minha mãe na cama. E quando eu acordei com uma raiva, querendo matar ela, vinha as vozes, falava, mata. E não era só uma, era um monte já. E quando vinha isso, eu já ficava com medo, eu fiquei oprimida. Eu também não entrava no meu quarto, eu também não entrava mais no meu quarto. E quando eu fechava meus olhos, eu via totalmente coisas horríveis na minha mente. E eu também não queria mais entrar no meu quarto, porque eu tinha medo, eu tinha pavor. Parece que se eu fosse entrar no meu quarto, eu ia ver aquele demônio, aquela criatura feia ficar me atormentando, porque eu não conseguia mais dormir. Porque na hora que eu deitava na minha cama, vinham as vozes, eu me arrepiava, ficava com medo. Isso é uma coisa muito sobrenatural que eu digo, porque para você sentir essas coisas, é porque é a permissão de Deus para você despertar, acordar, porque foi o que aconteceu comigo. E os piores momentos foi quando eu acordava toda machucada, roxa. Foi quando eu falei para vocês que eu não ia mais para a escola, eu não conseguia ter mais amizade, eu não via mais aquela energia dentro de mim, porque eu era todo tempo oprimida, triste, parecia que eu não via mais como é que eu posso explicar isso para vocês? Como se eu não estivesse nesse mundo, como se eu estivesse em outro mundo, porque minha mãe chamava eu estava assim, outro mundo. E chegaram a me levar a uma igreja, só que lá manifestou pior, porque o demônio que estava em mim começou a dar soco também nos obreiros, e a pastora não conseguiu me libertar do que eu estava passando, dos demônios que estavam dentro de mim. E esse dia eu voltei muito ruim para minha casa, pior do que eu imaginava, porque eu pensei que eu ia voltar bem, tranquila, só que não. Quando eu cheguei na minha casa, eu não conseguia dormir mais, porque ficava me atormentando, porque não tinha saído de dentro de mim. E ficava atormentando, falando coisas com coisas, e eu ficava pensando, meu Deus, o que eu vou fazer, o que é aquilo? E era uma atormentação que é uma coisa louca, gente, é para deixar você louco essas coisas, porque o demônio também não brinca com a gente. E minha mãe não sabia mais o que fazer. Então foram várias igrejas na minha casa, só que ninguém conseguia me ajudar, porque ninguém conseguia me libertar das coisas que estavam dentro de mim, que estavam me atormentando. E a situação só piorava, até que uma vizinha minha indicou o Ministério Novo Tempo com Jesus. E quando o apóstolo Alex e a bispa Patrícia entraram na minha casa e quando colocaram os pés na sala onde eu estava sentada, já teve uma manifestação. E foi uma manifestação demoníaca. Foi doloroso, foi horrível o que eu estava sentindo. E nisso eu já estava totalmente desacordada. E quando eu acordei, eu estava completamente liberta daquelas coisas ruins que estavam me atormentando. A minha mãe me contou com o trabalho de libertação que eles fizeram. E nessa libertação não houve agressão, não houve bagunça e eu também não fiquei machucada. E os demônios foram totalmente dominados e expulsos.
E depois da oração deles, a minha casa também ficou totalmente tranquila, aquele alívio, e o medo que eu sentia, eu não sinto mais. E aquelas vozes que ficavam nos meus ouvidos foram embora, o tormento que eu estava sentindo, a opressão que eu sentia totalmente foi embora, para a glória e o louvor do nome de Deus. E hoje a minha vida é completamente diferente, mudou tudo. O meu jeito de agir, e também hoje eu sou feliz por dentro e por fora, uma coisa que eu não era antes, hoje eu sou também, e estou aprendendo também várias coisas. Hoje eu me sinto totalmente feliz por ver minha família também buscando o Eterno, que me libertou de tudo que eu estava passando e que também permitiu para eu despertar. E hoje eu sou completamente transformada e sinto a paz que o mundo não pode me dar. E hoje eu busco a verdade, a viver na verdade e a conhecer aquele que me libertou. Também leio as palavras e hoje eu participo do grupo dos jovens e da dança também, e eu gosto muito de fazer isso, porque os jovens também são as pessoas muito legais e também buscam conhecer a Jesus. E eu busco a verdade porque a palavra diz: a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola destrói com sua própria mão. E eu amo a Jesus por tudo que Ele está fazendo na minha vida e também na minha casa, né? Por ter trago paz também a mim e também está levantando a minha família. Por isso eu louvo e agradeço a Deus. Busquem conhecer a Deus, busquem conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu. A construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu, um abraçar, o resumo da minha história.